Sai daí, viu? Nós vamos começar agora aquela conversa com o Frei Carlos, né? Sobre o cativeiro bíblico e o nosso cativeiro atual, essa pandemia da Covid-19. Para quem não conhece o Frei Carlos, ele, aliás, aqui, pelo menos o povo que eu estou vendo aqui, quase todo mundo conhece. Tem muita gente perguntando, olha, como é que o Frei Carlos está? Eu queria saber onde ele está. Pois é, o Frei Carlos hoje mora aqui em Unai conosco, no Convento do Carmo de Unai. Nós somos 4 sacerdotes carmelitas aqui nesse convento, e ele é o nosso ancião aqui da comunidade, não é? Continua aqui ativo, produzindo, não é? De vez em quando ele reclama que está meio surdo, mas o Frei Jani sempre diz, olha, se eu chegar com 88 anos só com problema de surdez, tá bom demais, não é? Porque ele está muito ativo, movimentando, escrevendo, sonhando, perguntando, questionando. É assim, o Frei Carlos entre nós com muita simplicidade, não é? Ele, não vou ficar enchendo muita bola aqui não, porque ele não gosta, não é, Frei? Marcamos hoje essa conversa com vocês para a gente, não é, falar um pouco dessa realidade que nós estamos vivendo e buscar um pouco de luzes na Bíblia, não é? Quem fala aqui é o Frei Geraldo, eu sou um dos membros da comunidade e também o pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Unai, que é a paróquia central, a paróquia mais antiga aqui da nossa cidade. Nós hoje somos 4 paróquias aqui dentro da cidade de Unai. Nós estamos na paróquia mãe de todas as outras, não é? Porque é a paróquia mais antiga. Tocou-me fazer essa intermediação, as perguntas aqui, porque o Frei Carlos gosta muito que a gente faça perguntas, né? Para que a conversa flua, né? Num clima de muita amizade e de muita simplicidade. Então, Frei Carlos, nós estamos aqui hoje para falar um pouco, não é? Do cativeiro bíblico e do cativeiro da pandemia do Covid-19. Estamos todos presos também, o senhor, né? Não pode nem sair de casa quase, nós todos também. O Frei Carlos é do grupo de risco, eu também por ser diabético, e nesses dias Frei Carlos começou a matutar essa realidade e começou a escrever algumas linhas sobre isso. Então nós, através aí do Adriano, falamos, vamos organizar uma noite aí, após a missa, a gente conversa um pouco, debate um pouco sobre isso, não é? Essa transmissão, ele nos ajuda muito, o Adriano, e a Point Telecom, né? Uma parceria com a Point Telecom. Ele diz, vamos fazer uma coisa nova, vamos colocar alguma coisa depois da missa. Então eu pensei logo, olha, vamos conversar com o Frei Carlos um pouquinho, nosso ancião, nosso sábio aqui da comunidade. Viu, Frei? Qual a ligação que o senhor faz? Cativeiro na Bíblia, cativeiro hoje, pandemia, todos nós com as mesmas incertezas do povo no cativeiro da Bíblia, o povo sem templo, sem profeta, sem sacerdote, e nós agora também, as certezas foram todas embora, a ciência não tem uma resposta, as autoridades não têm, os cientistas não têm, e a gente está aí meio que vivendo um tempo complicado, difícil, mas, como disse o Frei Janício, é um tempo amado por Deus, como foi o tempo bíblico. Diga para nós, Frei, alguma coisa. O cativeiro da Bíblia durou quase 50 anos. O nosso cativeiro já está demorando muito. Se chega a 50, não sei, mas os dois são terríveis. Tomara que não chegue a 50, né, Frei? Nós não, esperamos, Deus queira que não. Mas estourando não, mais um mês, não, se Deus quiser, queira que não, né? chegue nem a 2 meses. Mas de qualquer maneira, aquele cativeiro que fala a Bíblia, o povo perdeu tudo. Você tem que imaginar, eles estão lá numa terra totalmente diferente, não tem mais nada do que tinha antes, tudo que eles tinham como fundamento da fé, a Bíblia, o templo, a terra, os sacrifícios, os holocaustos, o sacerdócio, tudo perdido. E agora eles são um pequeno grupo perdido lá num império multicultural, não tem nenhum apoio. E a pergunta de muitos era esta: Deus nos abandonou? Para nós não tem futuro não. E se você for ler a 3ª lamentação na Bíblia, coisa mais trágica, e nós diríamos assim hoje,
coisa mais herética, você não pode nem achar. Lá, tudo que você pode imaginar de ruim está naquela. Eu trouxe aqui, tenho até o finzinho daquela, porque lá naquela Lamentação, a gente hoje diz assim, tem luz no fim do túnel, não é verdade? Aqui não se trata de luz no fim do túnel. A luz estava dentro do túnel, dentro da escuridão. Isto eles foram, eu acho que para nós é o grande desafio, dentro desta escuridão em que nós estamos, tem luz, mas não é uma luz normal. Eu vou te ler onde está a luz, para você perceber. Olha só, eu vou ler as últimas frases, onde a Bíblia fala toda a nulidade de tudo. Diz assim: fugiu a paz do meu espírito, a felicidade acabou. Eu digo, acabaram-se minhas forças e minha esperança em Javé, em Deus. É o fim da picada. Acabou, tudo acabou. E de repente, no versículo seguinte, sem você esperar nada, diz assim: lembra-te de minha miséria e sofrimento, o fel que me envenena. Guardo triste esta lembrança e me sinto abatido, mas existe alguma coisa dentro de mim que me dá esperança. O amor de Javé, de Deus, não acaba jamais e sua compaixão não tem fim. O que aconteceu aqui? Totalmente sem nada, numa escuridão total, e de repente começa a conversar com Deus. O que aconteceu aí? Essa lá não é uma luz no fim do túnel. Dentro do túnel apareceu uma luz. No meio do túnel que a gente precisa de luz, né, Frei? É no meio do túnel que a gente precisa de luz mesmo, né? O povo ensina isso. E São João da Cruz diz escuridão luminosa. Escuridão luminosa. E tem outra frase bonita dele: solidão povoada. É essa aí. Eu acho que é esta experiência de Deus que ultrapassa tudo, e que não cabe em palavras e que aqui aparece. Então eu fiquei pensando como é que foi. Eu li a frase de novo. Eu digo, acabaram minhas forças e minha esperança em Javé. É o cativeiro total, tudo fechado. Mas a última palavra qual é? Javé. Javé. E sabe quantas vezes esta palavra ocorre na Bíblia? Mais de 6.000 vezes. E quando você tem uma vela, que está aqui no altar, aquelas velas grandes, o que faz a vela iluminar? O pavio. O pavio da Bíblia é o nome Javé. Então é um nome bem amado, que está no coração, no fundo do coração, estava totalmente escondido. E na hora que eu pronuncio Javé, parece que dentro do coração dele, aquele amor antigo, já apagado, de repente acende. A saudade de Deus apagou-se, não apagou, acendeu-se de novo, e de repente, dentro dele, uma nova luz nos olhos, que faz enxergar tudo diferente. Você não acha bonito isso? Bonito, então, não é? Para nós. É a escuridão do cativeiro, e esta luz não é no fim do túnel, está em cada um de nós. E o esforço nosso deve ser para acender em nós esta saudade de Deus. E o trabalho nosso, numa situação como esta, quando no coronavírus tudo apaga, todas as coisas que você esperava, não pode mais assistir à missa na igreja, tudo terminou, todo mundo em casa, todo mundo isolado, nesta solidão total. Se a gente pudesse fazer com que dentro de nós pudesse renascer. Sabe o que eu penso muito hoje? Hoje nós voltamos onde Jesus começou. Jesus disse assim: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, estou no meio. Hoje, por causa do coronavírus, enquanto você celebrava a missa aqui, não, você não, Frei Janício, tudo vazio, mas em casa 2 ou 3 reunidos, não estava? Talvez milhares, nós não sabemos quando, no Brasil inteiro, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, ela parece que faz recomeçar tudo de novo. Esta luzinha pequena que acende, e Deus quer que quando cada um está reunido, cada grupinho reunido na igreja, possam se encontrar consigo ao redor desta raiz, desta saudade de Deus, acender lá onde começou
no grupo pequeno que estava reunido e eu no meio, como disse Jesus. Acho que já falei demais, né? Não, Frei, tá bom. O Henrique Coutinho, Frei, está perguntando assim, Henrique Coutinho, o que a pandemia vai trazer de bom para essa geração? É para a gente responder? É. Então, eu penso assim, quando tudo cai, você é reduzido a você mesmo. E acho que isso nunca acontece. A gente está sempre ligado, e agora cada um em si. Eu acho que o que tem de bom é esta perda dos apoios normais, e de repente cada um está consigo mesmo e com Deus e com os próximos bem pertinho. É um momento importante. Não perder a esperança, pelo contrário, estamos lá onde começou, quase que Jesus nos fez voltar para a origem, como dizia anteontem o Evangelho, mandou os apóstolos ir para a Galileia, onde tudo começou, e lá recomeça sempre voltar para a Galileia, sempre voltar para o começo, nunca esquecer as origens, porque na hora que você esquece a origem, perde o rumo da caminhada, perde a memória e fica massa de manobra na mão dos grandes. Solidão povoada, né? A gente celebra aqui, parece que a gente está sozinho, mas não está não, não é? Não está não. É uma coisa bonita que o Frei Carlos acabou de colocar aqui para nós, não é? Teve um irmão meu sacerdote que mandou uma mensagem para mim, eu gostei. Ele disse assim: às vezes a gente acha, Frei, isso aqui, o senhor também comentou isso. Às vezes a gente valoriza, nós fizemos a carreata com o Santíssimo Sacramento, não é? Abençoando o povo. E eu gostei de uma crítica que um colega sacerdote mandou. Ele diz assim: olha, tá certo, a gente acredita na presença real de Jesus na hóstia consagrada aqui no altar. Mas a pandemia está ajudando a gente a descobrir a presença real de Jesus no meio do povo, nas casas, nas famílias, no cotidiano, naquilo que a gente está envolvido, fazendo com seriedade e alegria. Deus está lá, do mesmo jeito que Ele está aqui no Santíssimo Sacramento do altar. E a gente tendo que ficar recolhido em casa, nós estamos descobrindo essa beleza. O Frei Carlos sempre diz, a gente diz, o Senhor esteja convosco, todo mundo repete, Ele está no meio de nós. E essa presença é real, Ele está no meio de nós. Nessa época de pandemia, em nossas casas, em nossos estudos, em nossos trabalhos essenciais, Ele está no meio de nós. É hora da gente voltar para essa realidade, sentir essa presença, não é, Frei? Deus nas casas, não é? Deus no meio das pessoas, das famílias. Sim, você disse, Ele está no meio de nós. Eu me lembrei, te falava dizendo, a vela tem um pavio, e o pavio da Bíblia este é o pavio, Deus está no meio de nós, Javé, esse nome é tudo, e a cera é a história nossa, que faz o pavio iluminar toda a nossa vida. E quando a gente celebra isso em grupo pequeno, aí começa a irradiar também para os outros. Então eu acho que estes momentos de hoje, em que todas as certezas grandes a gente se perdeu e nós estamos sendo jogados sobre nós mesmos, eu acho que lá está o positivo. Essas coisas que nos sustentavam do lado de fora desapareceram, e agora nós estamos voltados para reencontrar dentro de nós esta saudade de Deus, para que possa reacordar em nós e nós recomeçar a caminhada, voltar para a Galileia, recomeçar tudo cada vez de novo. São momentos, não é que Deus quer, mas uma vez que estamos assim, aproveite, porque o apelo de Deus está aí. Querer Ele não quer, mas uma vez que está aí, aproveite, tente ver o que está acontecendo, descubra os apelos de Deus, porque aí tem uma caminhada muito importante que está na nossa frente. Recomeçar tudo de novo, como sempre tem que ser feito. Voltar para a Galileia. Voltar para a Galileia, sim. E a Galileia é dos pagãos, né? Somos nós mesmo, né? Nós mesmo, né? Deixa eu ver o que aqui tem mais aqui de pergunta para nós, não é? Como viver... Tem uma pergunta aqui da Melri. Melri é grande fotógrafa, né? Ela pergunta assim: como viver num país com pandemia e
E os políticos às vezes vão para outro rumo sem a gente perder a esperança, não é? Como viver? Olhando as lideranças que nós temos do país e às vezes puxando para um outro lado. Como é que a gente consegue viver no meio disso tudo, Frei? Nem eu sei responder, é difícil, né? Às vezes eu uso essa comparação. Quando na sua casa a parede começa a rachar, tem gente que conserta assim, passa reboque. Mas reboque não conserta parede rachada, esconde o problema. O que precisa é recomeçar o prédio, tijolo por tijolo lá embaixo. O relacionamento humano na base tem que ser refeito. Então na família, na pequena comunidade, no trabalho nos bairros, nas comunidades, é lá que recomeça tudo. É todo o trabalho que o CEBI tenta fazer. E se trabalha ecumênico, porque no fundo o mais humano não é porque eu sou cristão ou aquele é de outro. Nós somos todos humanos. Eu às vezes falo assim, qual é a missão de uma rosa? Aí diz, é ser rosa. Qual é a missão de um ser humano? É ser humano, humanizar a vida. Isto é o mais importante, independente da religião que a gente tem, ser humano. E a gente é cristão para poder ser mais humano. A gente é muçulmana para poder ser mais humana. Então, isto eu acho que é o mais que nos une a todos. Dá um ecumenismo impressionante para assim fazer prevalecer esta vida humana que está sendo esmagada hoje nestas. E a gente tem que ter, como dizia um cearense uma vez, disse para mim assim, trabalha na comunidade, ele disse assim, eu não trabalho para mim, nem para meus filhos, é para os tetranetos. Eu gostei, para a gente saber a relatividade de tudo que a gente faz. Uma vez a importância também. A importância. Uma vez, Frei, eu vi um dito judaico, um provérbio, um grande sábio, não me lembro agora, hebreu, dizendo assim, quando você toma uma decisão na vida, você tem que pensar 5 gerações depois de você. É o que o senhor está dizendo, né? Você faz para o tataraneto, né? Às vezes as decisões políticas, por exemplo, no nosso país, são tomadas visando amanhã, visando 2022, as eleições, não é? Mas não pensa, quando você, por exemplo, as irmãs que moraram aqui, as irmãs missionárias de Jesus crucificado, que foram minhas catequistas, elas diziam, olha, daqui a 50 anos corre o risco do cerrado virar um deserto. Então, 50 anos atrás, elas já estavam pensando naquilo que nós estamos vivendo hoje. Decisões tomadas lá atrás trazem consequências hoje. Quantos rios já secaram no nosso noroeste mineiro? Quantas fontes já secaram, né? E isso que o senhor está dizendo é muito bonito. Pensar longe, né? E grande. É a Márcia Meira, lá de Angra dos Reis. Frei, com toda essa confusão política, toda hora mudando de opinião, ficar em casa, sair de casa, correr do vírus, ou enfrentar o vírus, o que devemos fazer? Nem eu, né, Frei? Sei. Olha aqui, com toda essa confusão, ficar em casa, sair de casa, como fazer para enfrentar, né, o vírus? Nós vamos descobrindo aqui juntos, não é, Frei? Eu acho que certas perguntas uma pessoa só não consegue responder. Não consegue. Eu acho que ela fez uma pergunta importante. A gente está todo mundo isolado em casa. De vez em quando faz a gente levar esta pergunta para todos nós. O que a gente pode fazer para que isto não nos deprime, mas nos faz levantar o ânimo para poder continuar e não desanimar? É uma pergunta muito importante. Isso, e tem gente que ajuda a responder. Olha, o Gedel, ele diz assim, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12, 12. Disse tudo. Não é? E já tem uma certa idade, é porque já faz 2000 anos que isso foi dito. Isso mesmo. Ô Frei, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa a respeito daquilo que a gente pode aprender hoje, não é? Olhar para o cativeiro de ontem e aprender hoje? O que me vem na cabeça, sua pergunta é essa aqui. Conversa, a gente tem que conversar. E que as conversas sejam tão boas que a conversa se torne conversão, conversa grande.
para que ela mude a nossa cabeça, que é só conversando e escutando bem as pessoas. Quando a pessoa, às vezes você conversa, mas eu não escuto. E saber escutar o que o outro tem a dizer, para que a conversa me ajude a melhorar o meu modo de ver, e assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Que Deus nos ajude nisso, e que a gente reze a Deus para que isso possa, e o Espírito de Jesus nos ajude para poder realizar isso. Ô Frei, hoje na nossa conversa para esse debate, o senhor falou umas coisas bonitas, que a gente aprende com o povo da Bíblia, o povo que foi para o cativeiro, não é? Quando eles se sentiram na insegurança, na incerteza, aí muitas coisas eles foram aprendendo e deixaram para a gente. O senhor falou da ternura de Deus, da bondade de Deus. O senhor falou também do diálogo, da conversa. Isso começou a fluir, não é? O povo que pensava assim, eleito, achava que mandava e agora se apresenta como servo. Isso a gente aprendeu, né? No cativeiro, se apresentar como servo. Aí Jesus é servo, Maria é serva. O que o senhor fala mais? Eu acho que o cativeiro foi a grande escola. Eles foram levados para o cativeiro depois de 400 anos de rei, monarquia, e deu tudo errado. E lá eles descobriram, nós não estamos no mundo para dominar, para orientar, estamos no mundo para uma única coisa, servir. E lá nasce no cativeiro aqueles 4 cânticos do servo sofredor, que foi o manualzinho que Jesus usou para saber a missão dele. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E aprendeu, sabe de quem? Da mãe dele. Que quando chegou o anjo e ela explicou tudo, a resposta da mãe foi essa: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu acho que esta é a atitude de serviço, não de dono, nunca de dono, de patrão, de servidor, de empregado, de ajudantes mútuos entre nós. Isto faz crescer a vida, penso eu. Que bom, Frei, não é? Outra coisa, porque antes da gente vir aqui, a gente bateu um papo, né? E aí o Frei Carlos foi colocando essas coisas, aí eu estou puxando um pouco a língua dele, né? Para ele partilhar conosco. Aqui está o Geraldino Rodrigues, é o padre Geraldino, ele é de Arapongas. Arapongas, que é um acampamento, acho que é em Brasília, não é esse acampamento? Ele pergunta: onde estão os profetas nesse tempo de pandemias? É o padre Geraldino, não é? Está perguntando aqui, onde estão os profetas nesse tempo de pandemia? Será que acabou os profetas na pandemia, Frei? Eu os vejo todo dia. Tanta gente que você encontra que nunca estudaram, vivem e não desanimam. E nas conversas eu me sinto desse tamanho e eles me animam por dentro. Então, muita profeta e profetiza, viu? Muita profetiza, e às vezes profetiza bem velhinhos. Já encontrei uma de 94 anos que dizia coisas para mim que eu ficava desse tamanho. E eu pensava, será que eu vou estar assim quando eu tiver a idade dela? Talvez eu esteja lá no chão. Então, nesse sentido, eu acho que tendo os olhos da gente nos ajudam a perceber onde estão as coisas de Deus na vida de cada dia. E parece que tem mais profetisas do que profeta atualmente, não tem, Frei? Aí eu deixo a contagem para Deus. Aí o senhor nós vamos anotar e levar na ressurreição do último dia. Agora também tem profetinhos e profetinhas. Viu? Às vezes a criança diz uma verdade que você cai no chão, né? Olha aí. Uma palavra para a gente ir fechando esse momento, Frei? A palavra, eu quase que não tenho palavra. Eu acho que a palavra que eu tenho é só de lembrar essas coisas aqui, a respeito de Jesus. Jesus confirma a caminhada toda do Antigo Testamento. E Jesus nos revela o novo rosto de Deus como Pai, não só como Pai, como Abba, Papai. E se Deus é Papai, nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Lá está o centro de tudo. E Jesus refaz o relacionamento humano na base, lá na base.
Ele ficou o tempo todo. Você nunca vê Jesus em Jerusalém oferecendo sacrifício no templo. Está lá na base, trabalhando com o povo na Galileia, na base, refazendo o relacionamento humano. Jesus recupera a dimensão sagrada da festa e da casa. Vive na casa dos outros. É muito caseiro. Então, esta dimensão caseira... Jesus gostava muito de almoçar na casa dos outros, né? Sempre. Ele tinha umas brigas com os fariseus, mas adorava almoçar na casa de um fariseu, né? E defendeu a moça que foi beijar os pés dele. Foi, defendeu, isso mesmo. Você tem que imaginar, você está numa casa, atrás de você vem uma moça e começa a beijar os pés, e Jesus não tira o pé. Ele percebeu, a moça tem problema. Eu acho isso tão humano, esse gesto. Bonito, a moça tem, e a moça começa a chorar, tira o véu, começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela, e o dono da casa, se ele fosse profeta, saberia que tipo de mulher já estava contra, e Jesus não tira o pé. Eu acho isso tão grande. Então, ele defendeu a moça contra o fariseu na casa dele. É de tirar o chapéu. A gente tem que agradecer até hoje este gesto de Jesus. Bonito. São muitos gestos. E tem que ler o gesto. Às vezes a gente não se dá conta da dimensão profundamente humana de Jesus. Aí ele parece que se destaca. Outra coisinha só para completar. Deus liberta, salva, conduz o povo com um poder, não é qualquer poder criador. E lembra os dois livros de Deus. A vida e a Bíblia. A Bíblia e os dois se completam e os dois se explicam mutuamente. É mais ou menos isso que está na minha cabeça. Você perguntou, eu fui olhar aqui que na cabeça não vinha nada. Então aqui do papel tirei mais alguns pensamentos para completar. Maruska Morato, ela pergunta assim: que ensinamento o Senhor transmite diante das mensagens de Nossa Senhora nos dias de hoje? Difícil, né? Como é que? Que ensinamento o Senhor transmite diante das mensagens de Nossa Senhora nos dias de hoje? A mensagem mais bonita de Nossa Senhora que eu lembro, que está na minha cabeça, mais bonita que todas as outras, é esta aqui: fazei tudo o que Ele vos disser. É isso que ela diz. E outras coisas, eu gostaria, quando eu ouço tanta coisa, eu gostaria de conversar com ela. Porque se contradiz esta frase de Maria, eu já não acredito, não. Eu acredito nesta: fazei tudo o que Ele vos dissesse. Não acha bonito isso? Eu acho bonito. E ela fez isso. E ao pé da cruz, ela estava lá, sozinha com João. E o Jesus olhou para ela: mulher, tem um menino aquele lá. E disse: olha aí tua mãe. É tua mãe que faz isso. Essa é a nossa mãe. Ao pé da cruz, até lá ela foi. Então eu gosto dela desse jeito, viu? Muito demais da conta, minha mãe. E lembro sempre: eis aqui a serva do Senhor. Nada de coisa grande, nada de coisa grande. Serva do Senhor, isso eu gosto dela. E ajudando aqui na resposta, Frei, o Papa, hoje Santo Paulo VI, que disse para a gente, né, para olhar assim a dimensão ecumênica, a dimensão litúrgica. Eu estou me lembrando disso agora dos meus estudos de teologia, naquela pergunta a respeito tem tanta coisa, tem tanta gente dizendo que Nossa Senhora manda rezar texto, manda fazer isso, manda fazer aquilo, mas tem que mandar o que Jesus, né? Fazei tudo o que Ele vos disser, né? Porque tem muita gente aí que, ó, Nossa Senhora me mandou fazer isso, Nossa Senhora, e às vezes umas coisas tão estranhas, né? Parece que tão longe assim da vida de Maria, né? Então, eu acho bonito o senhor lembrar essa dimensão bíblica, não é? da devoção, das mensagens de Nossa Senhora. Fazei tudo o que Ele vos disser. A Bíblia conserva 7 palavras de Maria, só 7. E ela, a última palavra, sabe qual é? A mais eloquente de todos: o silêncio de Maria ao pé da cruz. Não dá nada. E as outras você pode até ler na Bíblia. Magnificat é uma, e as outras são 7 palavras. Ela é uma senhora muito silenciosa. A vida dela fala mais do que as palavras. Eu queria, você no começo lembrou o CEBI, eu que no finzinho eu queria só dar um abraço para todo o pessoal do CEBI. Mais de 40 anos já está trabalhando, fez um trabalho muito bonito, sem muito prestígio, sem muita propaganda, está trabalhando aí, e só Deus é que sabe quantos são.
Só o Espírito Santo sabe quantas pessoas fazem parte do CEBI. E muita gente lê a Bíblia como o CEBI faz, sem saber que é do CEBI. Então bebe a cerveja sem rótulo. Esta leitura da Bíblia que todo mundo faz e que ajuda tanto as pessoas a se mostrar fortes na resistência. Aqui está a irmã Edenice, olha aí, que percorre a paróquia com o círculo bíblico, essa leitura popular, orante, que chega na vida. Às vezes eu vou junto, lá naquelas roças todas, e aí eu fico me perguntando, depois de uma reunião, o que valeu essa reunião para a história da humanidade? O que vale um tijolo para uma casa? Pois é. É por isso que quero dizer, se não tiver tijolo, nunca faz casa. Mas um tijolo não faz casa. Uma pequena reunião não faz a igreja, mas muitos tijolos faz casa. Essas reuniões escondidas, totalmente que ninguém se dá conta, é lá que nasce a igreja. Uma vez no Peru, numa gruta, tinha um grupo de pessoas reunidas e caía água de cima e molhava alguém. E perguntou assim, o que é isso? Sabe que o rapaz respondeu? É o rio Amazonas. Estava nascendo lá gotinhas, mas assim nasce a igreja, lá onde ninguém percebe nada, lá é que nasce a igreja. E se lá seca, a igreja vira um leito bonito, mas sem água. Deus queira que haja muita água vinda destas fontes pequenininhas espalhadas pelo país todo. Lázaro Mariano de Mesquita, ele diz assim, Frei Carlos, faça uma relação dos 40 dias de Jesus no deserto e a realidade da quarentena hoje. 40 dias no deserto, quarentena hoje. Os dois é 40. E 40 é tudo. Tudo é quaresma, 40, deserto nos dois lados, deserto de Jesus. E no deserto Jesus foi tentado. E o diabo conhece a Bíblia. Tentou Jesus com frases da Bíblia. E Jesus responde com frases da Bíblia. Isso é bonito. E que nós também saibamos perceber os apelos e as tentações, às vezes, através da Bíblia que o pessoal faz, para nos desviar. Que a gente saiba como Jesus, na solidão do deserto, achar as respostas para poder resistir. E o que mais ajuda nisto é a gente rezar, mas sobretudo conversar. A conversa, os grupos pequenos na base, as pessoas se encontrar, aí as ideias vão nascendo, onde nasce o leito, a fonte do rio, e a água vai enchendo os leitos dos rios da igreja. Que sem esse trabalho na base, a igreja não sobrevive. Muito bem, gente, era essa conversa simples que a gente queria com vocês aqui, trazendo o Frei Carlos, né? E ele está bem de saúde, mora aqui na nossa comunidade, continua escrevendo muito mesmo, e tem um texto aqui um pouco maior, capaz que depois vocês vão poder partilhar da sabedoria desse texto a respeito dessa ligação que ele faz, né, do cativeiro lá na Bíblia e também o cativeiro da pandemia, essa reclusão que nós vivemos hoje. A gente agradece. Uma coisa, né, Frei, que a pandemia está nos ajudando é usar melhor as mídias sociais, né? Às vezes a gente fica com o pé atrás, a igreja, muita gente, e nesse tempo de pandemia nós estamos aprendendo que a gente tem que aprender, que a gente tem que lidar melhor com essa, não é? com essa beleza, né? Olhar com um olhar novo as mídias sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, e tem muitos outros nomes que nem eu nem Frei Carlos sabe, mas assim, que a gente pode estar em contato, em relação, com aquela atenção, né, Frei, que o Papa disse hoje, não viver somente a fé virtual, né? Hoje a fé é abraço, é comida. Jesus que oferece hoje, né, um peixe assado para os discípulos. A fé é encontro, a fé é olhar, a fé é abraço, a fé é toque, não é? Mas nesse tempo de pandemia é a forma que a gente encontrou da gente estar bem juntinho, refletindo e celebrando todos os dias às 19h30. Nós vamos ficando por aqui. Dá uma palavrinha para esse povo que está nos escutando, Frei. Na minha cabeça vem um salmo. Posso rezar um salmo de cor? Salmo 131, o mais curtinho de todos.
Meu coração não é orgulhoso, Senhor. Meus olhos não enxergam mais do que podem. Não frequento a alta roda. Não tenho pretensões grandiosas. Dentro de mim, tudo se aquietou. Paz e serenidade vieram para ficar. Igual a criança, depois de mamar, dorme tranquila no colo da mãe. Minha gente, que Deus nos ajude a esperar nele, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço em tempo de pandemia para cada um e cada uma de vocês. Frei Carlos, muito obrigado, senhor. Viu, Frei? Quem sabe? Nosso Deus é o artista do universo. É a fonte da luz, do ar, da cor. É o som, é a música, é a dança. É o mar, regadeiro e pescador. É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar.